Bom, olá a todos, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Vamos dar início aqui, então, à nossa aula bônus sobre gustação. Então, a pergunta que vai nortear essa nossa aula é a seguinte: como sentimos o gosto dos alimentos? E, ao final dessa aula, você deve ser capaz de responder a essa simples pergunta. Então, vamos começar aqui com a nossa introdução. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: qual que é o propósito, né, da gustação? Por que que esse sentido especial existe? E para nos ajudar a entender essa primeira pergunta, né, qual que é o propósito da gustação, vou trazer aqui o nosso modelo 3D, essa moça. Bom, todos os dias, essa moça aqui, bem como eu e você que está aí me assistindo, nós selecionamos os alimentos que vão compor as nossas refeições diárias. E esta é a importância da gustação, a seleção de alimentos. Na verdade, explicando um pouco melhor, seria fazer a seleção adequada dos alimentos que irão compor a nossa, né, dieta ou aquela nossa refeição. Porque, veja bem, quais são as necessidades desta mulher aqui? Quais são as necessidades do corpo dela? Podem ser necessidades nutricionais, certo? Onde ela irá selecionar os alimentos, tendo como base as suas necessidades metabólicas. Seu metabolismo, por algum motivo, necessita de mais proteínas, então ela vai selecionar, né, carnes para compor aquela sua refeição. Então, qual a importância da gustação? Basicamente, é nos auxiliar na seleção dos alimentos. E esta seleção pode ter como base as necessidades nutricionais ou as necessidades metabólicas do nosso organismo. Se eu estou com uma carência, né, no consumo de lipídios, eu vou preferir, eu vou selecionar alimentos que são ricos em lipídios. Se eu tenho uma carência proteica, eu vou selecionar alimentos que são ricos em proteínas. Mas a nossa alimentação, a nossa dieta, ela não toma só como base, né, a nossa seleção de alimentos, ela não toma só como base as nossas necessidades nutricionais ou as nossas necessidades metabólicas. Ela também leva em consideração os nossos desejos. Então, muitas vezes, essa moça aqui, numa determinada refeição, ela sente o desejo de comer um pedaço de bolo de chocolate. E isso visa atender a necessidade de prazer que nós, seres humanos, temos. Então, ela tem necessidade de sentir prazer. E uma das formas que nós temos de sentir prazer é por meio da nossa alimentação. Logicamente que certos alimentos são mais prazerosos do que outros. Portanto, qual a importância da gustação? É a seleção de alimentos para atender uma demanda nutricional do organismo, uma demanda metabólica, ou para atender os nossos desejos, né? Ou seja, aquela nossa necessidade de sentir prazer. Mas a questão é a seguinte: quais são os sabores que essa moça aqui, que eu, que você aí, nós conseguimos sentir, né? Certamente, a sensação, existem diferentes sabores que nós podemos identificar nos alimentos. Mas estes sabores, essa grande variedade, na verdade, ela tem origem em 5 sabores primários, tá? Ou, como eu vou colocar para vocês aqui, né, para você aqui nessa aula, são as sensações primárias da gustação. Ou seja, os 5 sabores principais que o nosso cérebro, que o cérebro dessa moça aqui, é capaz de identificar. Então, vou listar aqui no slide agora estes 5 sabores. Então, primeiro, o azedo ou ácido, geralmente alimentos que contêm, né, uma grande quantidade de substâncias ácidas, né, ou seja, aquelas substâncias que vão liberar íons de hidrogênio, tem esse sabor, né, azedo ou também chamado de ácido. O segundo sabor é o sabor salgado, né, e o sabor
salgado, geralmente os alimentos que têm uma grande quantidade de íon sódio, né, tem muito sódio na sua composição, apresenta esse sabor. O terceiro, que é o doce. O doce, na verdade, existem diferentes substâncias orgânicas que podem gerar o sabor de doce, ok? Aí eu não vou pontuar nenhuma específica aqui, só saiba que existe uma grande variedade. O quarto, que é o sabor amargo, assim como o sabor doce, tá? O sabor amargo ele é causado por diferentes substâncias orgânicas, mas geralmente, tá? Geralmente existem determinadas substâncias presentes principalmente em plantas que geram esse sabor amargo, tá? E por fim, nós temos aqui o umami. Umami, tá? É uma palavra que vem do japonês que significa delicioso, saboroso. E geralmente, tá? Esse sabor umami, ele é característico, tá? De alimentos ricos em proteínas, geralmente carnes e alguns temperos que nós usamos para realçar, né, o sabor dos alimentos. Então, essa moça aqui, tá? Essa moça aqui, eu, você aí, nosso cérebro é capaz de identificar esses 5 sabores aqui. Só que muitas vezes nós consumimos um determinado alimento e parece que o sabor dele é mais doce do que o normal, ou às vezes é uma mistura de doce com salgado. E isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro, tá? Ele consegue combinar esses 5 sabores primários, ou essas 5 sensações primárias, para gerar novos sabores. Ok? Muito bem. Então, nós já sabemos ao final dessa introdução qual que é a importância, né, da gustação. Basicamente é permitir a seleção adequada de alimentos, seja para uma necessidade nutricional, seja para atender aos nossos prazeres. E o nosso cérebro é capaz de identificar, tá, 5 sabores principais: o azedo, salgado, doce, amargo e umami. E aí eu queria comentar só uma coisa rapidamente aqui sobre esses 5 sabores. Eu vou voltar nesses 5 sabores ao longo dessa aula, mas já gostaria de, né, salientar algumas coisas aqui. O sabor azedo, ele parece ser importante para nós, porque ele nos permite identificar alimentos que estão estragados. E aí entramos na questão da seleção. Se eu identifico que um alimento tem um gosto azedo, significa que, ou muito provavelmente, né, ele está estragado. Então eu vou excluir este alimento da composição da minha refeição. Acabei de fazer uma seleção. Da mesma forma, o sabor amargo. Geralmente o sabor amargo ele está relacionado a toxinas. Então, se eu identifico um... Tá? Então, se eu identifico um sabor amargo num alimento, provavelmente ele tem toxinas que podem causar prejuízos para o meu organismo. Então, eu vou excluir ele da minha refeição. Da mesma forma que o sabor umami, ele é importante para quê? Para o consumo de proteínas, para me incentivar a consumir proteínas que são, né, fundamentais para o metabolismo do nosso corpo. Muito bem. Então, olha só, como que essa aula está estruturada, como que ela está organizada. Então, primeira coisa que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje aqui, a estrutura do sistema gustativo, onde o nosso foco será discutir o botão gustativo, que é a estrutura responsável pela identificação, tá, dos gustantes, que são as substâncias, né, que geram o sabor nos alimentos. Em seguida, nós vamos entender como acontece a estimulação do receptor gustativo, para depois entendermos as vias de transmissão da gustação, como que esse sinal gerado aqui no botão gustativo na nossa língua chega até o córtex gustativo. E vamos finalizar essa aula com o processamento cerebral do sabor, tá? Basicamente, vamos entender aí fatores que contribuem para o sabor dos alimentos. Muito bem, então aqui, né, os 4 objetivos da nossa aula.
E as referências que eu utilizei para montar essa aula bônus foram as seguintes: o capítulo 32 do Princípios de Neurociências e o capítulo 54, tá, do Tratado de Fisiologia Médica. Então, vamos começar agora com o nosso primeiro objetivo, a estrutura do sistema gustativo, onde vamos discutir a estrutura do botão gustativo. Pois bem, então, olha só, vou trazer a nossa modelo aqui. Agora nós vamos olhar essa modelo de cima e nós vamos pegar aqui a língua dela, tá? E vamos olhar a língua dela de cima. Então, olha só, a língua é o órgão sensorial da gustação. Por quê? Porque é na língua onde eu encontro os botões gustativos, tá? Então, separei a língua dela aqui e vou começar aqui com um texto sobre os botões gustatórios, ou botões gustativos, tá? Então, as células receptoras gustatórias estão agrupadas em botões gustatórios e são responsáveis por detectar as substâncias percebidas pela gustação. Então, a menor unidade aí responsável pela detecção destas substâncias que dão sabor aos alimentos é a célula receptora gustatória. E estas células formam os botões gustatórios. A maioria dos botões gustatórios estão localizados na língua, que é o órgão receptor da gustação. Porém, é possível encontrá-los em outras estruturas, como o palato, a faringe, a epiglote e no terço superior do esôfago. Mas nesta aula aqui, tá, a fim de cumprir com os nossos objetivos, o nosso foco será a língua. E os botões gustatórios estão agrupados em estruturas denominadas papilas, que são classificadas em 3 tipos: fungiformes, foliáceas e circunvaladas. Por fim, a estrutura do botão gustatório assemelha-se a uma cabeça de alho, onde uma pequena abertura denominada poro gustatório possibilita o contato da substância que irá estimular os receptores. Então, olha só, a língua é o órgão receptor da gustação. Nela eu tenho as papilas. Nas papilas, os botões gustatórios. E cada botão é formado por um conjunto de células receptoras gustatórias. Muito bem, então temos aqui a língua. E dentro da língua, né, na língua, na verdade, eu encontro as papilas gustativas. E aí são 3 tipos: as fungiformes, as foliáceas e as circunvaladas. Então, eu destaquei aqui em roxo, tá? As foliáceas, que ficam mais nas partes laterais da língua. As circunvaladas, que nós conseguimos ver aqui, ó, elas, na verdade, estão na parte mais posterior da língua, tá? E, né, as fungiformes estão aqui na parte mais plana da língua. Então, ó, vou trazer essa imagem aqui, tá? Essa figura aqui do Candel. E nesta figura aqui eu consigo ver os 3 tipos de papilas, tá? Então, ó, aqui ao fundo, tá bom? Aqui ao fundo, ó, eu consigo ver a circunvalada. Aqui na lateral eu consigo ver a foliácea. E aqui, na parte mais plana da língua, eu consigo ver as fungiformes, ok? E aí, fazendo um parênteses bem rápido aqui, já podemos ver a inervação da língua, onde nós temos, né, o nervo facial, depois eu vou entrar em mais detalhes, mas onde nós podemos ver o nervo facial inervando boa parte dessa língua, né, esses 2 terços anteriores da língua, e o terço posterior sendo inervado pelo nervo glossofaríngeo. Bom, então agora, ó, cheguei a língua aqui um pouco para o lado. Então, fazendo o nosso caminho, órgão receptor da gustação, a língua, porque dentro, né, ou na língua, eu encontro as papilas, que são de 3 tipos, e nas papilas eu tenho o botão gustatório, tá? Então, quando eu pego aqui, por exemplo, uma papila circunvalada, nela eu tenho vários botões gustatórios, ok? E no botão gustatório, eu tenho aqui, ó, a célula gustatória, tá vendo? Então, esse botão aqui tem várias células gustatórias formando esse botão,
ok? E é aqui nesse botão gustatório que vai acontecer a detecção das substâncias que dão sabor aos alimentos. E aí, uma coisa importante sobre o botão gustatório. Cada célula gustatória, ela apresenta na sua extremidade cílios gustativos. E estes cílios, eles estão aqui numa abertura conhecida como poro gustatório, tá? Conhecido como poro gustatório, tá? Então aqui, ó, tá vendo onde está escrito saliva? Então aqui onde está escrito saliva, é onde a saliva está ali por cima da língua, certo? Aqui, ó, são as células epiteliais que, né, compõem a língua. E aí eu tenho esses poros onde as substâncias vão entrar em contato com os cílios gustativos dessa célula gustativa, ok? Muito bem. Então, assim finalizamos o nosso primeiro objetivo. Finalizou. Agora nós vamos para o nosso segundo objetivo, a estimulação do receptor gustativo. E percebam que nós ainda não saímos da língua, ainda estamos aqui nesse órgão sensorial da gustação. Bom, então olha só, primeiro eu vou dar um zoom aqui na língua, tá? Vou selecionar essa parte aqui, ó, e vou ampliar aqui para vocês, tá? Tô pegando aqui um botão gustativo para a gente entender a detecção do sabor. Cada sabor é detectado por um mecanismo de transdução de sinal diferente. No entanto, existem dois tipos gerais. Então, olha só, eu tenho, né, aqueles 5 sabores básicos da gustação, ou 5 sabores primários da gustação, e se eu fosse tentar entender, tá, cada um dos mecanismos de transdução para cada um daqueles sabores ali, nós teríamos muita coisa para conseguir guardar na nossa memória. Então, uma maneira mais fácil de entender esse processo de detecção do sabor é agrupar em dois mecanismos gerais, ok? É lógico que existem detalhes que diferenciam um mecanismo do outro, mas se você conseguir entender o geral, ainda assim vai fazer sentido para você essa detecção do sabor. Então, olha só. Primeiro mecanismo. Substâncias que determinam o sabor de amargo, doce e umami, elas usam um mecanismo de transdução de sinal que está relacionado a receptores acoplados à proteína G. Enquanto substâncias que determinam o sabor de salgado e azedo, elas estão relacionadas, tá, a receptores, onde esse receptor é um canal iônico. Então, vou aumentar aqui esse botão gustativo. Estou pegando aqui uma célula gustatória, ou uma célula gustativa. E o que nós vamos entender agora? Todo o processo de detecção, tá, do sabor, que vai se iniciar aqui nessa célula gustatória. Esse processo ele tem alguns passos que eu vou mostrar esses passos de maneira genérica aqui nesse botão gustatório, aqui nessa célula gustatória, que está aqui num tom mais roxo, né, um roxo mais escuro. Então, o primeiro passo, tá? Os cílios gustativos, eles vão entrar em contato com o gustante, ou seja, com a substância que dá sabor ao alimento. A partir disso, o cílio, então, detecta a presença dessa substância e o segundo passo é gerar um sinal elétrico, uma despolarização nessa célula gustatória. Essa despolarização, então, ela vai percorrer, ó, a membrana dessa célula, como parte do terceiro passo, e vai estimular um processo de exocitose do neurotransmissor, onde essa célula gustatória, então, ela vai liberar neurotransmissores que vão excitar, tá, o nervo gustatório aferente, gerando um sinal elétrico que vai ser conduzido até o sistema nervoso central. Muito bem. Então, olha só, cada botão gustatório, ele apresenta uma especificidade. Então, o que é isso? Os botões gustatórios apresentam especificidade para um estímulo gustativo primário, quando este está em baixa concentração. Em maiores concentrações, podem detectar mais de um. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu tenho botões gustatórios que são especializados para o sabor doce, para o salgado, para o azedo,
para o umami e para o amargo, ok? Só que, se eu tiver uma alta concentração de uma determinada substância, por exemplo, de uma substância azeda, por exemplo, um botão gustatório que é especializado no doce também consegue fazer a identificação desta substância, ok? E aí um ponto interessante aqui é que a maioria dos botões gustatórios são especializados no sabor amargo. Mas por que no sabor amargo? Pelo fato de que o sabor amargo, tá? Ele está associado a substâncias tóxicas para o nosso organismo. Muito bem, então vamos prosseguir aqui. E agora eu vou mostrar para vocês aqueles mecanismos de transdução. Vou separar aqui, então, ó, 3 células gustatórias. A primeira que eu estou apresentando para vocês nessa figura aqui é uma célula especializada na detecção do sabor salgado. Então, nós vamos entender o mecanismo de transdução do sinal quando nós estamos consumindo algum alimento que tem um sabor salgado. Então, compostos salgados são essenciais para a manutenção do balanço de eletrólitos. Nós precisamos de sódio para manter o nosso equilíbrio eletrolítico. E a detecção do sabor salgado envolve a difusão de íons sódio a favor de um gradiente de concentração através da célula gustatória. Beleza? Então vamos entender este processo agora nessa célula aqui. Então vamos lá, passo a passo. Passo número 1. Eu estou consumindo um alimento, certo? Ó, eu acabei de morder um alimento, por exemplo, uma coxinha, né? E essa coxinha é um alimento que tem um sabor salgado. Por quê? Porque ela tem sódio na sua composição. E isso promove o aumento da concentração extracelular de sódio, ou seja, eu estou com uma maior concentração de sódio aqui na minha cavidade oral. Esse sódio, então, ele vai entrar ali no poro gustatório, certo? E vai começar a se difundir por meio de um canal de sódio para dentro da célula gustatória. E aí vai acontecer o meu segundo passo. O aumento da concentração intracelular de sódio, ou seja, a quantidade de sódio aqui dentro dessa célula vai aumentar, gerando a despolarização, gerando aquele sinal elétrico. E isso leva ao terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? A abertura de canais de cálcio, tá? Voltagem dependente, e a difusão de cálcio para o interior dessa célula gustatória. E isso leva ao nosso quarto passo, onde acontece a exocitose do neurotransmissor, que é aquele mecanismo que você deve ter estudado ao longo do nosso curso de fisiologia do sistema nervoso, onde o professor Rodolfo explicou o funcionamento de uma sinapse química. E aí, a exocitose desse neurotransmissor leva à excitação do nervo gustatório aferente, gerando um sinal elétrico. Beleza? Então, é assim que acontece a detecção do sabor salgado. Agora, eu tenho aqui uma outra, tá, célula gustatória, só que essa é especializada em detectar o sabor azedo. Então, olha só, naturalmente, apresentamos aversividade às substâncias azedas, pois assim evitamos alimentos estragados, que eu já tinha comentado lá na introdução. E o mecanismo de detecção do sabor azedo é semelhante ao do sabor salgado, exceto pelo fechamento de canais de potássio, o que acentua a despolarização e permite a diferenciação entre sabor salgado e o azedo. Então, o mecanismo aqui, tá, é muito parecido. A diferença é que tem o fechamento desse canal de potássio, e isso leva a uma acentuação do sinal, tá? E essa é a forma que o nosso sistema nervoso tem para poder diferenciar um sinal elétrico que corresponde ao sabor salgado daquele que corresponde ao sabor azedo. Então, vamos ver o passo a passo aqui. Eu não vou enumerar todo o passo a passo, vou mostrar apenas uma parte dele, tá? Que seria a parte, assim, que é mais diferente, ok? Que é bem diferente da do sabor salgado. Então, passo número 1. Eu tenho um aumento da concentração extracelular de sódio e hidrogênio. Lembrando que o principal íon aqui vai ser o hidrogênio.
E aí eu tenho a difusão de sódio e hidrogênio. Então, eu consigo ver aqui, ó, pelo canal, o sódio entrando, mas o hidrogênio também. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter o fechamento, a partir dessa difusão de sódio e hidrogênio, eu tenho o fechamento dos canais de potássio. E isso leva a essa despolarização acentuada. Ok? E aí, qual que é o... Opa, deixa eu só voltar aqui. E aí, qual que é o próximo passo? Essa despolarização abre canal de cálcio, o cálcio adentra essa célula, exocitose do neurotransmissor, gerando o sinal aqui no nervo aferente gustatório. Ok? Então, vamos dizer que do passo 3 em diante é igual. Ok? O que mudou mesmo é o passo 1 e o 2. Beleza. E agora, né, vamos só relembrar que até agora nós vimos um mecanismo de transdução que envolve, né, canais iônicos. O receptor é um canal iônico. Agora nós vamos ver o mecanismo de transdução que envolve receptores acoplados à proteína G. Então aqui eu tenho essa célula gustatória, e essa célula gustatória aqui, o que eu vou explicar nela, tá, o mecanismo de transdução do sinal que eu vou explicar nela, vale para a detecção do sabor doce, amargo e umami. Então, o sabor doce está associado ao consumo de alimentos para atender aos desejos de uma pessoa, enquanto o sabor amargo é associado à defesa do organismo, já que impede o consumo de substâncias tóxicas. Por fim, o sabor umami é encontrado em temperos utilizados para realçar o sabor, e assim é associado ao incentivo para o consumo de proteínas. E o mecanismo envolvido na detecção do sabor doce, amargo e umami é complexo e demanda a ativação de sistemas de segundo mensageiros. Por isso, né, que o receptor está associado à proteína G. Os compostos de sabor doce são detectados por uma combinação de dois receptores, que é o T1R2 e o T1R3. Por isso que eu coloquei aqui, ó, receptor na imagem, ó, T1R, tá? Os compostos do sabor umami são detectados por uma combinação dos receptores T1R e T1R3. Por fim, o sabor amargo é detectado pelos receptores T2R, tá? Então, aqui nessa imagem, ó, onde eu estou passando o mouse aqui em azul, é o receptor, e aqui eu estou representando tanto um receptor T1 quanto o T2, tá? Então, vamos entender esse mecanismo. E, de novo, eu vou pontuar apenas as diferenças iniciais, tá? Porque depois da despolarização em diante, o processo é o mesmo para todos, seja para o sabor salgado, seja para o azedo, doce, umami, enfim. Muito bem, então olha só, primeiro passo, ligação do gustante ao receptor. Só reforçando, gustante é a substância que está ali nos alimentos e que define o sabor, tá? Então a ligação do gustante ao receptor. O gustante veio, ligou no receptor. Isso leva à ativação da proteína G. Ativei a proteína G. Com a ativação da proteína G, tá? Essa proteína G, ela tem 3 subunidades. É ativado, né, a subunidade alfa dela. E essa subunidade alfa vai levar ao nosso segundo passo. Ela ativa a adenililciclase, que é uma enzima que vai fazer o seguinte: ela vai formar AMP cíclico. Ó. Então, ela está formando aqui o AMP cíclico. E isso leva ao nosso terceiro passo. O AMP cíclico faz a ativação da PKA, que é uma outra proteína que está dentro dessa célula gustatória. E essa PKA, tá? Ela leva ao fechamento dos canais de potássio. Opa, passei muito rápido aqui. E esse fechamento dos canais de potássio leva à despolarização. E aí, a partir daqui, é semelhante ao que nós vimos anteriormente, tá? Abre canal de cálcio, influxo de cálcio, exocitose do neurotransmissor, geração do sinal elétrico, né, no nervo aferente gustatório. Beleza? Muito bom. Então, assim, nós finalizamos o nosso segundo objetivo. Agora nós vamos para o nosso terceiro objetivo, as vias de transmissão da gustação. Certo? Então agora nós vamos entender como que esse sinal que foi gerado aqui na língua chega até o sistema nervoso central. Então, após a liberação de neurotransmissores pelas células gustatórias, as fibras sensoriais geram potenciais de ação que serão transmitidos até a área gustatória, localizada no núcleo do trato solitário, que fica no bulbo. Então, ó, esse terceiro objetivo nosso é uma continuação de onde nós paramos no segundo objetivo. O que nós vimos no segundo objetivo? A geração de um sinal elétrico
no nervo gustatório. Agora nós vamos ver esse sinal elétrico saindo do nervo gustatório e indo até o sistema nervoso central. Então, ele vai sair da língua, tá? Que seria o primeiro local ali, e vai em direção ao bulbo. Em seguida, os neurônios, né, desse núcleo, que é o núcleo do trato solitário, transmitem informações gustatórias para a área gustatória do tálamo. E a partir do tálamo, a informação gustatória segue para o córtex gustatório, localizado ao longo da borda entre a ínsula anterior e o opérculo frontal. Ademais, a área gustatória do tálamo também transmite sinais para o hipotálamo, tá? E aí eu vou discutir isso um pouco melhor com vocês agora aqui. Então vamos começar do início. Estou dando um zoom aqui, né, na língua. E aqui temos um botão gustatório e nós acabamos de ver no segundo objetivo, o sinal elétrico sendo gerado aqui, ó, no nervo gustatório aferente. A partir daí, ele vai ter dois trajetos possíveis, tá? E partindo aqui da língua. Esse sinal, ele vai poder percorrer, se ele foi gerado, né, naqueles 2/3 anteriores da língua, ele vai começar percorrendo, primeiro, o nervo lingual, que é um ramo, tá? Do nervo facial, para depois chegar num outro ramo do nervo facial, que é o nervo corda do tímpano, para em seguida chegar até o nervo facial. E aí, ele vai passar pelo gânglio geniculado e, em seguida, vai adentrar ao sistema nervoso central. Então, até por enquanto aqui, estamos fazendo o caminho na periferia. A outra possibilidade de caminho que ele vai percorrer a partir da língua é a seguinte: percorrendo o nervo glossofaríngeo. Ou seja, se for uma papila gustativa, né, ou melhor, um botão gustativo, está numa papila gustativa, nos 2/3, no terço posterior da língua, ele vai percorrer o caminho do nervo glossofaríngeo. E aí, esse caminho, ele vai passar pelo gânglio petroso. Ok? Qual que é o próximo passo agora? Entrar no sistema nervoso central. Ademais, eu queria ressaltar aqui que sinais, tá, gerados na faringe vão percorrer o nervo vago em direção ao gânglio nodoso e depois vão para o bulbo. Beleza. Agora, então, esse sinal vai sair aqui da periferia e vai entrar no sistema nervoso central. E aí, o primeiro lugar que ele chega do sistema nervoso central é a área gustatória do núcleo do trato solitário, que está aqui no bulbo. Então, esse sinal entrou aqui nessa área. A partir daqui, tá? A partir do núcleo do trato solitário, ou a partir do bulbo, esse sinal, ele vai subir, tá? Então, ó, vou voltar aqui a imagem, ó. Estávamos no bulbo, aqui é a ponte onde eu estou passando com o mouse, aqui é o mesencéfalo, e aqui é o tálamo. Então, ó, tudo isso aqui que eu acabei de destacar em amarelo, é o tálamo, e dentro do tálamo eu tenho uma área gustatória. E aí esses sinais que estão vindo lá do bulbo vão chegar até o tálamo. O papel do tálamo aqui é importante pelo seguinte, porque o tálamo, ele vai redirecionar esses sinais que estão vindo lá da área gustatória do núcleo do trato solitário. A partir daqui, o tálamo vai redirecionar esses sinais para dois lugares. Para o hipotálamo, já que o hipotálamo é uma estrutura importante no controle do comportamento alimentar, tá? E vai enviar esses sinais também para o córtex gustatório. E aí, quando esse sinal chegar, né, até o córtex gustatório, é ali que nós vamos ter a identificação de um daqueles sabores primários, né? O azedo, o amargo, salgado, doce e o umami. Muito bem, então assim finalizamos o nosso terceiro objetivo. E agora vamos para o quarto e último objetivo, que é o processamento cerebral do sabor. Então, olha só, até aqui você sabe como o sinal é gerado, o caminho que o sinal vai percorrer até chegar no córtex gustatório. E agora você vai entender um pouco melhor como que esse sabor primário, junto com outros sinais, vai dar origem ao paladar, que é a nossa percepção, tá, do quão agradável é
aquele alimento que nós estamos consumindo naquela refeição. E aí, logicamente, todo esse processo vai envolver aqui, tá? Diferentes áreas corticais que estão aqui no nosso cérebro. Então, olha só, gustação e paladar. Até o nosso terceiro objetivo, nós estávamos falando de gustação. E agora, quando vamos falar desse processamento cerebral, é importante, tá? Adicionarmos, ok? A questão do paladar. Ou seja, a percepção de fato do sabor. Então, a gustação não é sinônimo de paladar. São duas coisas diferentes. Às vezes nós usamos como se fosse sinônimo, mas não é. Quando nós falamos sobre gustação, estamos nos referindo às 5 sensações primárias: salgado, azedo, amargo, doce e umami. Enquanto o paladar é fruto da combinação entre sinais de entrada do sistema gustatório, olfatório e somatosensorial. Percebeu, então, o sistema gustatório, né, o seu funcionamento ele está associado, intimamente associado ao sistema olfatório. E, né, vocês provavelmente talvez vão ver antes ou até mesmo depois a aula do professor Rodolfo sobre o sistema olfatório e a sua associação com o sistema gustatório. Então, quando nós mastigamos os alimentos, tá, moléculas voláteis são bombeadas para a parte posterior da cavidade nasal. E assim são detectadas pelo sistema olfatório. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a ativação do meu botão gustatório, eu também estou ativando o meu sistema, né? Ao mesmo tempo que eu ativo o meu sistema gustatório, eu também ativo o meu sistema olfatório. Os dois vão ser ativados ao mesmo tempo, tá? E aí, o sabor do alimento, ele não é só determinado pela ativação do sistema gustatório, mas também pelo sistema olfatório. Tanto que, se você, por exemplo, estiver, né, resfriado, às vezes parece que os alimentos que nós estamos consumindo não têm gosto nenhum. Por quê? Porque para determinar o sabor, eu preciso não só da ativação do sistema gustativo, mas também do sistema olfatório. É como se o sistema olfatório ele realçasse o sabor do alimento, tá? Só que olha só, você pode me dizer o seguinte, mas por que então eu percebo o sabor na boca, na cavidade oral, e não na cavidade nasal? E o motivo para isso é que um terceiro sistema entra aqui nesse processo de geração do meu paladar aqui, tá? Apesar, então, disso acontecer, tá? De eu ter essa detecção, né, a partir do momento que eu estou mastigando o alimento, certas moléculas irem para o meu sistema olfativo e isso contribuir, né, para o sabor do alimento, a localização do sabor ela é dada na cavidade oral e não no nariz. Por quê? Isso acontece graças à contribuição do sistema somatosensorial que detecta a textura do alimento. Ou seja, eu tenho receptores de tato, tá, aqui na cavidade oral, inclusive na língua. De acordo com que eu estou mastigando o alimento e eu estou ativando o sistema gustativo e o sistema olfatório, eu também estou ativando o sistema somatosensorial, que informa o meu cérebro, tá? Informa o meu cérebro do seguinte: olha, de fato, apesar de terem sinais chegando do sistema olfativo, do sistema olfatório, tá? A fonte do sabor está na cavidade oral, porque ela corresponde a esse alimento e nós estamos mastigando, ok? Então, o que a gente percebe aqui, tá? Para finalizar o nosso raciocínio, que eu tenho uma associação muito íntima entre sistema gustatório e olfatório. Se o alimento não tem um cheiro muito bom, muito provavelmente você não vai se alimentar, você não vai consumir aquele alimento ali. E muito provavelmente o sabor dele também talvez não seja, tá, tão agradável assim. Então perceba que esses dois sistemas trabalham em conjunto, onde o sistema olfatório ele ainda tem uma vantagem. Ele diz para você que aquele alimento não é bom para o consumo antes mesmo de você colocar ele na cavidade oral. Em outros momentos, às vezes pode ser um pouco mais sutil, aí sim é necessário você colocar o alimento na cavidade oral para que esse processo de associação entre sistema gustativo e olfatório aconteça, e aí você, de fato,
tenha certeza, não, de fato, esse alimento aqui tem um gosto muito amargo, não é bom para consumo, ou está com gosto azedo, está estragado, não é bom para o consumo. Muito bem, então assim nós finalizamos o nosso quarto objetivo, finalizamos essa nossa aula bônus, resumindo aqui, né? Para que serve o sistema gustativo? Serve para a gente selecionar alimentos, aquilo que nós queremos consumir e aquilo que nós não queremos consumir. Este sistema, ele vai selecionar os alimentos com base em dois grandes critérios: se ele atende uma demanda nutricional do meu organismo ou se ele atende algum desejo que eu tenho. A língua é o órgão receptor da gustação, porque nela eu tenho as papilas e nas papilas eu tenho os meus botões gustativos. Os botões gustativos é o local onde eu vou ter a transdução do sinal, onde a substância que dá sabor ao alimento gera sinais elétricos. Esses sinais elétricos vão sair da língua por dois caminhos possíveis: o caminho do nervo facial ou do glossofaríngeo. Vão até a área gustativa que fica no bulbo, depois para o tálamo, onde vai ter dois caminhos. Do tálamo pode ir para o hipotálamo, para regular o controle, né, o comportamento alimentar, se eu vou consumir mais um alimento, se eu vou consumir menos, se eu estou saciado, se eu já não estou saciado, se preciso de mais, e vai para o córtex gustativo, onde eu vou ter a identificação daquele sabor. Lembrando que, né, o paladar, que é o quão agradável é esse alimento, ele vai depender do sistema gustatório em associação com o sistema olfatório e sistema somatosensorial. E, logicamente, né, problemas nesses sistemas vão afetar, né, a nossa percepção, o nosso paladar. E era isso. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui no campo de comentários para a gente dessa aula bônus. Aqui é o professor Amires, foi um prazer estar com vocês aqui nesta aula sobre gustação e até a próxima.